Bem-vindo aqui a mais um episódio de Carreira e Negócios. E hoje a gente trouxe uma pessoa super eclética, DJ, triatleta e um dos maiores especialistas de cybersecurity. Deni, tudo bom, cara? Tudo bem, Jorge. Obrigado aí pelo convite, pela super introdução aí, né? Bem diferenciada aí, cara. Valeu. Vamos começar aqui com negócios, né? Conta aqui um pouco o que você faz, o que você está fazendo atualmente, né? Tô fazendo sucesso atualmente. Mas tirando sucesso, né? Sempre quando eu vou falar do que eu tô fazendo, né? Eu levo sempre para um tema que é um curso de Stanford chamado Design da Vida, né? É um curso que fala sobre carreira e tudo mais. E esse curso, ele fala que todo mundo deveria levar 3 vidas. Né? A primeira vida é o que você faz para ganhar dinheiro, né? Então, a primeira vida que eu tenho hoje, né, é essa parte de trabalhar com cibersegurança. Isso aqui gera a minha receita, que gera dinheiro na minha vida, né? A segunda vida, segundo esse curso Stanford, é o que você faria da sua vida, né, de graça, mas as pessoas te pagassem por isso. Né? E aí entra a pegada de DJ, né? Então, sou DJ profissional, eu tocaria de graça, mas as pessoas me pagam por isso, né? E a terceira vida é o que você faria se aparência, dinheiro, nada disso importasse na sua vida, né? E aí, nesse cenário, eu acabei indo pro montanhismo, né? Então, eu comecei a escalar, subir montanha. Comecei a fazer as coisas assim que você tá no lugar que ele porta dinheiro, aparência, nada. E as pessoas começaram a ver foto, vídeo. Pô, que legal. Aí acabei até levando algumas pessoas pra lá, tudo mais. E bem legal. Então, hoje, assim, eu tô levando a minha vida muito nesse esquema do design da vida. De montanhismo, se eu não me engano, você foi no Chile, não foi? Cruzou Teve uma missão aí que foi o seguinte: eu fui com um grupo de escaladores aqui do Brasil pra gente fazer o cume do Huascarán, que é a maior montanha que tem no Peru. É no Peru, né? Ah, tá. E é quase 5.000 metros de altitude, né? E não consegui, no terceiro dia desisti, aí voltei pra base, né? Aí o pessoal falou: e aí, cara, o que você vai fazer, né? Você não conseguiu tal, vai ficar aqui. Falei: puta, o que tem pra fazer aqui? Ah, tem dos 10 lugares mais bonitos do mundo aqui. Né? Cordilheira Blanca e tal. Cordilheira Huayhuash. Tava na Cordilheira Blanca, vamos pra Cordilheira Huayhuash. Falei, legal, vou lá conhecer, né? Aí acabei fazendo 140 quilômetros em 10 dias, né? Acima dos 4.000 metros de altitude, sozinho, né? Lá no Peru. E foi uma loucura isso aí, né? E rapidão, assim, acho que no quarto, quinto dia, assim, uns índios lá me acharam, lá nem sei se é índio, assim, os caras que moram na montanha lá. Falei: meu, o que você tá fazendo aqui, cara? Você tá, tava debilitado mesmo, assim, tinha emagrecido muito, barbudão, assim, já. Aí eu falei: não, vamos lá pra aldeia lá. Fui lá pra aldeia com os caras lá. Chegou lá, mó festa, assim, sabe? Assim, eu tava com a barraca, era a barraca lá no meio da aldeia deles lá. Não, a gente vai fazer uma comida especial aqui pra você, né? Pô, você tava comendo latinha de atum, uns negócios assim, né? Falei: pô, vou comer comida de verdade, né? Chegou lá, era, ó, o que eles chamam de cuy, que é o porquinho da Índia, né? Cortado no meio, assim, no prato. Mas nossa dieta aqui no Brasil é diferente, né? Você não vai ver um porquinho cortado no meio lá, né? Da Índia, né? Mas é curiosidade, aconteceu isso comigo mesmo, recentemente. E aí, voltando aqui agora para a parte do dinheiro, né? Você trabalha com cybersecurity, né? Isso, trabalho na área de cibersegurança. Hoje é um dos maiores mercados, assim, do mundo de crescimento, né? Com a transformação digital, as empresas têm saído cada vez mais do modelo tradicional de fazer negócios e ir para o modelo digital, né? E as ameaças, os riscos, né, saem do mundo real e acabam indo para o mundo virtual, né? E acabou, hoje, assim, é um mercado super aquecido, assim, estimativa de crescer para 2024 mais de 250 bilhões aí de dólares. E aqui no Brasil a gente tem um gap, né? No mundo todo tá um gap de quase 4 milhões, faltando quase 4 milhões de profissionais, né? E aqui no Brasil a gente está com quase 400 mil vagas em aberto, né? Falta de profissionais no mercado, é um mercado bem aquecido hoje. E é um mercado super relevante, né? Se você pensa que está tudo migrando para o digital, você fica super vulnerável se você não tem essas proteções e tudo mais, né? Aí, agora, você fez faculdade, mestrado, doutorado, como é que você aprendeu essa parte, cara? Eu aprendi assim, o meu pai trabalhava com tecnologia, me colocou para fazer cursos, né, quando eu era adolescente, né? Primeiro assim, ó,
E eu, com 9 anos, já tinha 4 patrocínios na área de skate. Então, fui skatista durante muitos anos, competindo e tudo mais. E aí, meu pai trabalha com tecnologia, falou, não, você vai trabalhar com tecnologia, vai ficar andando de skate, não. E aí, me colocou para estudar. Acabei tendo a oportunidade de fazer uma entrevista num banco, fui trabalhar num banco. Na área Com de... quantos anos? Ah, isso aí tinha 18, 17 anos, eu acho. Tá. E aí, o que aconteceu? O banco foi lançar o Internet Bank, lançou o Internet Bank, começou a tomar fraude, e aí eu consegui acompanhar desde o começo as fraudes na internet. Então, desde o começo mesmo, que teve fraude no Brasil, eu comecei a acompanhar. Aí o banco queria entender como esses hackers atuavam. Eu acabei colaborando a montar as diligências policiais, né, que ia fazer a busca e apreensão na casa desses bandidos, identificar onde que eles estavam, tudo mais. E acabei aprendendo entrevistando hacker. Então, assim, conversando com os hackers, acabei aprendendo um pouco. Então, assim, não fiz faculdade, não tenho certificações. Minha carreira foi toda... minhas credenciais, né, são todas baseadas nos projetos que eu entreguei, nas palestras que eu ministro, os cursos que eu ministro, os artigos que eu escrevo. Então, minha carreira foi toda desenvolvida, assim, em cima de casos de sucesso, vamos dizer assim. E mentoria com os hackers. E mentoria com os hackers, principalmente, né? E hoje tem bastante hacker. E como é que foi, assim, aí eu entendi que você foi no início da internet e tudo mais, aí começou a ter contato com, vamos falar assim, com as brechas e como pode fazer para proteger, né? E como é que você foi adquirindo esse conhecimento? Sempre hoje a gente está num mundo, né, que tudo que a gente aprende amanhã já mudou no mundo digital, né? Tem muita... o modelo de negócio está se transformando muito rápido, as tecnologias se transformando muito rápido. Então, até hoje, não dá, assim, a gente não para de aprender em nenhum momento. Então, é muito baseado, assim, no dia a dia, no que está acontecendo ali. Muita criatividade, assim, falando de cibersegurança, né? A gente usa muito a parte de criatividade, né? Igual a gente estava conversando antes aqui, né? Que eu estava falando, tem as motos lá, que hoje tem IoT, que dá para detectar se o cara está empinando com a moto, se a velocidade e tudo mais. Então, isso tudo não existia, assim, é uma coisa que, para quem vai trabalhar com cibersegurança, como que eu vou proteger uma moto, né? Ou um carro que pilota sozinho e tudo mais. Então, a gente acaba sendo autodidata, fuçando, pesquisando. Hoje o ChatGPT virou um estagiário, né? A inteligência artificial virou um estagiário dos profissionais de segurança ou de qualquer área. Você pergunta ali, mas é bem nessa pegada de autodidata mesmo. E aí você estava trabalhando vocês no banco trabalhando com segurança da informação, né? Ou estava fazendo mais pós-mortem? O que você fazia no banco quando você começou? Eu comecei, assim, eu entrei para desenvolver Internet Bank mesmo, tá? Uhum. E aí, se eu não me engano, acho que 1992, faz muitos anos isso. E aí, o que aconteceu? Não existia essa área de segurança, né, nas empresas. Não tinha livro, não tinha curso, não tinha nada. Então, você acabava migrando para a área por causa das fraudes. Então, conforme iam ocorrendo as fraudes, a gente entendendo e ia montando, melhorando a postura de defesa contra essas agressões virtuais, né? Então, assim, quando eu entrei no banco, foi para trabalhar com tecnologia e acabei migrando para o tema de prevenção a fraudes e segurança cibernética, né? E assim, falando da minha carreira, o que aconteceu? Chegou um momento que eu estava tão apaixonado pelo aquilo que eu estava fazendo, eu gostava tanto que eu queria fazer mais, e o banco não... O banco é super engessado, assim, por compliance, por requisitos de negócio. Muitos bancos naquela época eram muito conservadores. E aí eu decidi sair da cadeira de CLT, né? E fazer a transição para a consultoria, né? Então foi o primeiro passo importante da minha carreira, foi tomar essa decisão de sair da segurança, né? De você estar dentro de um banco, você ganha muito dinheiro como funcionário de um banco, né? Você tem bônus, tem tudo mais. E saí e fui para a consultoria, porque aí eu consegui desenvolver tudo que eu amava, as empresas me contratavam para fazer aquilo que eu amava fazer, que era trabalhar com segurança cibernética, né? E como é que é essa diferença aí talvez em duas dimensões, né? Então você saiu do corporativo, foi para a consultoria, né? A consultoria tem uma carreira mais dinâmica, né? Mas você talvez tenha menos estrutura que um banco tem, né? E por outro lado também no banco, pelo que eu entendi, você não tinha o conhecimento de como lidar com a parte de
de fraude cibernética, então você tinha que correr atrás ou até beber da água das consultorias. Quando você vai para a consultoria, esse conhecimento está na consultoria também ou onde que buscava esse conhecimento? Não, esse conhecimento, geralmente, a consultoria, assim, ela tem, principalmente as boutiques, né, as consultorias altamente especializadas, elas têm conhecimento específico mesmo, é mais profundo, vamos dizer assim, né, que você consegue ali adquirir bastante também aprendizados ali de dentro, né, mas é o relacionamento com o mercado global, com outros especialistas que, conforme vão ocorrendo as ameaças, então, por exemplo, quando lançou o Pix, não tinha livro sobre prevenção a fraude de Pix, não tinha nada. Aí, conforme foram ocorrendo os eventos, né, os incidentes, as fraudes, etc., aí a comunidade vai se falando. Isso é legal da área de cyber, né? A gente tem uma comunidade bem ativa, assim, a turma vai se falando e aí vai surgindo as soluções, né? Vão montando as ferramentas ou as estratégias para melhorar, né, a postura de defesa cibernética, né? Então, a gente vai muito nessa pegada aí de trocar figurinhas com os colegas, né? Então, pelo que eu entendi na consultoria, a vantagem é que, se for uma consultoria global, você está em outras geografias, né? Você se atende vários clientes e cada cliente vai sofrer de um determinado tipo de tipologia de fraude. Você descobre uma tipologia nova e já começa a antecipar outros que vão ser atacados com a mesma tipologia, né? Então, sempre correndo atrás do rabo em termos de tentar mitigar aí os problemas que vão acontecer sempre, né? Por exemplo, há 2 anos atrás eu estava numa consultoria global, tá? A base dela de clientes de cyber eram mais de 11 mil clientes de cibersegurança, né? E eram 3 operações que atendiam esses mais de 11 mil clientes. Então, o nível de aprendizado ali é muito rápido, muito meteórico. Por quê? Porque são mais de 11 mil empresas sendo agredidas virtualmente de formas diferentes e as equipes ali se colaborando entre elas, né, e compartilhando conhecimento e isso vai alavancando tanto o nível de senioridade das equipes, né, quanto até a forma como a empresa vai oferecer novos produtos e serviços no mercado, né, que inclusive saem novos produtos e serviços baseados até no que está acontecendo num momento de crise cibernética, por exemplo. Uhum. E aí, estou entendendo que a tipologia é mais ou menos similar à do banco. Aconteceu o problema, corre e vai atrás. Só que como você está conectado com, sei lá, 11 mil empresas, uma delas vai ser atacada, depois você dissemina esse conhecimento para toda a rede e aí começa a tomar medidas para mitigar ou prevenir esse tipo de ataque, né? E aí, assim, para quem está assistindo, né, não é um grupo de WhatsApp, não é o que às vezes o pessoal acha. Não, os caras têm um grupo de WhatsApp, vai mandar mensagem dele, me coloca no grupo de WhatsApp lá, né? Não tem nada a ver, né? Não é dessa maneira que a gente se comunica, né? Hoje, assim, Jorge, a gente está num nível tão evoluído nesse mundo, né, da cibersegurança, que falando desse cenário, né, de compartilhamento de informações, de aprendizado, etc, né? Imagina o seguinte, imagina um campo de futebol, tá? Então, a gente vai ter de um lado o time dos ofensores, que são os hackers, tá bom? E a gente tem do outro lado o time de defesa, né? Que somos nós, vamos dizer assim, os especialistas em cyber, tá bom? Então tem um time que vai ser o agressor e a gente vai se defender, né? Então qual que é o segredo pra gente se defender hoje, né? A gente pega um cara do nosso time, que é da defesa, e coloca lá no campo do adversário. E esse cara vai ficar lá escutando o que o adversário, como se a gente estivesse no vestiário. Um espião, né? Um espião, que é o que a gente chama de inteligência de ameaças. A gente coloca um cara de cyber lá dentro do campo inimigo para escutar. Aí a gente vai olhar Deep Web, Dark Web, vai monitorar os grupos de hackers, os ativistas, etc. E ali a gente aprende um monte de coisa, porque é ali que está sendo que eles estão planejando os golpes na internet. Então você começa a entender como que funciona a cabeça dos caras, que tipo de estratégia que eles vão usar. Na área de cyber a gente chama de táticas, técnicas e procedimentos, tá? Então toda a quadrilha hoje, todas, tá? Eles, por causa da automação que eles fazem, né, da tecnologia que eles usam, etc. A estratégia é essa, táticas, técnicas e procedimentos. Aí a gente conhecendo isso, a tática, a técnica, o procedimento do atacante, a gente sabe qual a postura de defesa que a gente vai adotar para segurar a agressão que vai chegar, entendeu? E como é que é o nome da pessoa que está infiltrada ali? A gente chama, são profissionais que a gente chama de inteligência de ameaças.
E se os hackers descobrirem uma inteligência de ameaça, o que acontece? Aí entra é igual guerra mesmo, entrar contra a inteligência. Então eles tentam usar criptografia, tentar outros canais, né? Mas no passado, há muitos, muitos anos atrás, né, rolou sim um grupo terrorista chamado Mayhem. Eu nem sei se eles estão ativos ainda, tá? Mas eles divulgaram a lista de todos os profissionais de segurança que eles iam matar no mundo. Porque o conceito dos caras qual que era? Se eu matar os especialistas, os principais, não vai ter ninguém para defender as empresas. E aí eles publicaram essa lista. E aí, conforme as pessoas da lista iam morrendo, eles iam colocando um vídeo no YouTube de como essas pessoas morreram. Foi um negócio surreal, assim, na época, né? Mas, assim, foi mais efeito moral, né? Porque quem vai matar, acho que vai lá e mata mesmo. Não fica fazendo esse terrorismo igual os caras estavam fazendo, não. Mas aconteceu isso no passado, né? Cara, e aí, só voltando, então, você passou um tempo no mundo corporativo, no banco, né? Depois você foi para consultoria. Você ficou quanto tempo em consultoria? A consultoria, eu sou apaixonado por consultoria, sabe? Eu montei meu próprio negócio, né? A gente ficou 4 anos com o negócio, ele foi vendido. Mas aí não era negócio de segurança? Era negócio de segurança, a consultoria de segurança, ela foi vendida. E depois disso, eu voltei, olha que engraçado, né? Eu voltei para a cadeira de cliente, vamos dizer assim, que foi de um grande banco, né? Passei por toda essa experiência lá, né? E depois disso, voltei para o mundo de consultoria, né? Então, assim, falando de consultoria hoje, assim, da minha carreira como um todo de cyber, né? São 21 anos, né, de consultoria estratégica em cibersegurança, né? Então tem bastante coisa aí, né? A gente chegou a trabalhar junto em 2 empresas, né? A gente trabalhou junto em 2 empresas, verdade. 2 grandes consultorias, né? Uhum. Uma das maiores do mundo, né? E aí nesse processo, né? Aí você estava consultoria, e consultoria às vezes até quase corporativa, né? Porque é tamanho assim maior que alguns bancos, inclusive, né? Como é que foi esse teu... Depois você saiu e voltou para a indústria financeira. Você ficou indo e voltando, consultoria, negócio próprio, indústria financeira. Como é que funcionou assim? O que te motivava essas transições e essas mudanças, né? Aí entra muito do meu perfil comportamental, né? Eu sou um profissional que é muito voltado para resultados, né? Então, eu acabei tomando decisões muito rápidas e realmente, se eu fiz essa transição de carreira, algumas vezes saí do corporativo, do seguro, para ir para ser dono de empresa. E aí você vê que quando você é dono de empresa, você percebe que você não tem algumas capacidades que você achou que tinha para tocar o negócio. E aí você começa... Por exemplo, a minha primeira empresa... A gente estava voando com treinamento, vendendo consultoria, etc. E aí comecei a cuidar do jurídico, de RH, a empresa crescendo. E deixei de fazer uma coisa que era muito bom, cibersegurança, para fazer coisas que eu não tinha nenhum know-how, né? E aí vai pedindo ajuda para os amigos, etc. Chegou numa decisão que foi vender 33% da empresa. Para quê? Para alguém que tenha know-how assumir essa posição para administrar tudo isso, né? Então esse foi um grande aprendizado que eu tive na minha vida, né? Que não, apesar assim, de ter uma empresa, tem que ter alguém que também saiba ali tocar o negócio. Você estava com quantos anos? Ali eu estava com uns 24 anos, Jorge. Eu tava tomando assim decisões assim, as primeiras decisões assim não tinha suporte, era via tudo das minhas crenças, o que eu achava que era certo, ia lá e colocava para rodar a ideia, né? Hoje em dia não, então, esse foi outro aprendizado também, né? De você ter uma rede de mentores, né, com você, de profissionais não só de uma área específica, mas de outras áreas também, né? Para tomar decisões importantes, né? Fazer as perguntas certas para você ter certeza de qual passo que você está dando, né? Então, isso foi muito importante, né? E sair dessa jornada, então, assim, de cliente, né, que eu falo, né, de ser CLT, né, para você virar dono de empresa, depois você voltar para o mercado de consultoria, né, eu também que eu senti na pele foi essa questão de mudança de cultura, né, então quando você sai de um lugar, vai para outro, você vai precisa entender se a cultura do lugar também está alinhado com as coisas que você acredita, né, então tem muito também dessa questão de cultura, né. Por exemplo, nossa carreira, né, que a gente fica indo em várias empresas, visitando várias empresas, né, passando por
desenvolvendo projetos em várias empresas, a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada uma delas, né? Mas quando você assina para ficar lá trabalhando full time, vamos dizer assim, não como consultor, né? Porque a consultoria chega lá para resolver um problema que o cara não está conseguindo resolver e tem que resolver rápido, né? Então você vai lá, entra com um projeto lá, faz um assessment, faz o roadmap, e põe para rodar e depois um time vai lá e continua a entrega, né? Agora, quando você está na empresa mesmo, tem essa questão da cultura também, né? Então, e hoje, né, com essa, principalmente com o perfil hoje dos profissionais novos que estão chegando no mercado, né, essa questão de cultura também é bem forte, né, que é a questão do trabalho remoto, por exemplo. O pessoal não quer, mas o pessoal novo não quer trabalhar no presencial, né. Então, assim, também tem tudo isso acontecendo. Mas quando eu voltei para a indústria financeira, né, voltei a ser CLT, né, eu voltei para um ambiente que as pessoas que eu trabalhava já trabalhavam comigo, né, não já em outra empresa, né. Então eu estava num ambiente que todo mundo já se conhecia, todo mundo sabia qual que era o entregável de cada um, então foi mais fácil o processo, né, assim, de sair, né, de novo do mundo de consultoria e ir para a CLT, né. Mas assim, sinceramente falando assim, algumas empresas hoje, elas dão oportunidade para o colaborador empreender dentro da empresa, né? Ele pode ter esse perfil empreendedor, a gente vê isso muito hoje no mercado, mas eu sou muito, muito, muito apaixonado pelo que eu faço, e gosto de inventar coisas, de publicar artigo, dar palestra, etc. Então, para mim fez mais sentido mesmo voltar para a carreira de consultor, né? E ajudar as empresas que estão com desafios grandes aí na área de cyber. Aí. Mas tentar só resumir aqui então, né? Você entrou num grande banco, teve contato com o mundo de cyber por estar em tecnologia, depois decidiu que ia montar seu próprio negócio, montou o negócio por um lado foi bem, mas faltou bagagem para continuar tocando, você sentiu que estava longe da tua paixão, e falou, poxa, talvez na consultoria eu vou ter muito mais flexibilidade. Aí passa um bom tempo em consultorias, vários clientes, vários desafios, e aí recebe a oferta de ir para um banco, vê que continua com o mesmo problema de limitar um pouco a sua criatividade, ou sua área de atuação, o que você pode fazer ou não, e aí nesse momento você resolve que vai prestar consultoria, mas a partir da sua própria empresa, né? Sim, exatamente. Hoje eu tô de novo como empreendedor, né? Fazendo o que eu gosto, do jeito que eu gosto, né? E hoje não tô numa pegada assim, num mindset assim que vibrante para o universo, assim, não, cara, assim, eu tô trabalhando com um cliente que eu quero trabalhar, né? Então, tem a questão da gente às vezes vender para qualquer empresa, não, hoje eu estou trabalhando com as empresas que realmente estão apostando, que tem o mesmo propósito, assim, em relação à cibersegurança, né, que tem requisitos de cibersegurança, que tem requisitos de negócio para isso, né, e aí você vê a coisa deslanchar, né, a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e tem muita coisa aí pra gente fazer agora, né, mas estou nessa carreira mesmo de empreendedor novamente. E você é um autodidata? Eu continuo sendo autodidata, na área de cyber eu continuo sendo autodidata. Mas assim, eu vejo que você trabalha também outras dimensões, né? Assim, o que te levou, assim, o que mais que você fez de formação, né? E o que te despertou, né? Essa complementariedade com a parte de cyber que é bem técnica, né? O que aconteceu foi que em 2015 eu decidi ir para me aprofundar em outros temas, né? Então fui para conhecer um pouco do coaching, né? Então fui conhecer a metodologia de coaching em 2015 e aí percebi, nossa, sensacional, porque vai focado no resultado, olhando para frente, né? Não importa o que aconteceu no passado, vamos olhar para frente, vamos gerar o resultado. E foi sensacional isso. Conheci esse mundo do coaching, comecei a me aprofundar nesse tema. E aí depois eu comecei a perceber que o coaching estava muito focado para resultados, mas a gente trabalha com pessoas. Então tem essa questão de você tomar muito cuidado com a essência das pessoas, respeitar a história das pessoas, tudo mais. E nesse momento fui apresentado para programação neurolinguística. Então eu comecei a estudar programação neurolinguística também. E depois da programação neurolinguística comecei a entender a parte sistêmica, né?
que a gente fala de física quântica e tudo mais, e comecei a entrar nessa jornada de entender realmente de tudo que está acontecendo ao nosso redor, né, das pessoas que a gente está trabalhando, das pessoas que estão com a gente na jornada, saber como cuidar das pessoas e como a gente vai gerar o resultado que a gente precisa gerar sem respeitando, né, os valores das pessoas, as crenças das pessoas e as nossas próprias, né, a gente saber o que a gente quer da nossa vida e para onde a gente quer ir na nossa vida, né, e quem vai junto com a gente nessa jornada, né. Isso é bem legal quando você começa a ter se despertar, né, para a vida, né. Então, além da tecnologia, também passei por essas áreas aí. Eu me lembro que me chamou a atenção, né, que o nosso chefe, numa empresa que a gente trabalhou, ele reclamou, pô, o Deni, agora eu botei ele aqui para fazer cyber, ele tá dando treinamento de RH, o pessoal de RH tá cooptando ele para fazer onboarding de todo mundo que tá entrando na empresa. Foi isso mesmo, porque na empresa que nós trabalhamos, né, tinha um programa de mentoria global, né, e aí acabou que eu fui lá com o RH, conversei e eles me colocaram para rodar os treinamentos. Então eu treinava internamente, depois comecei a fazer onboard e aí foi nessa pegada mesmo. Mas é uma coisa que eu gosto muito também. Agora, assim, como autodidata, né? Então, e essa questão toda sua... Então, tem toda uma formação técnica, né? Então, vamos falar assim que talvez essa parte de hacking tenha uma parte comportamental também importante, mas pelo menos eu vejo que tem um componente técnico fortíssimo, né? Pelo menos as brechas, né? E tudo mais. E aí todo esse outro lado comportamental, humano, são conhecimentos que são estanques, eles se complementam. Como é que isso te ajuda? Como é que você consegue alavancar esse conhecimento para a tua atividade atual? Como que funciona isso? A base, as pessoas, assim, a palavra hacker, né, quando você fala sou um hacker, né, tem muito romantismo por trás, né, então, assim, tudo tem mais, nossa, que legal, tem um glamour e tudo mais, né, mas, assim, são pessoas, assim, quando a gente vai trabalhar com tecnologia, né, então hoje, por exemplo, meu caso, eu sento com equipes de desenvolvimento, sento com equipes de infraestrutura, de redes, e começo a entender um pouquinho dos desafios ali, e ali naquele momento eu vou aprendendo um monte de coisa com esses caras. Então, por exemplo, eu passei 3 dias recentemente dentro do Google aqui no Brasil, né, com os principais especialistas em tecnologias do Google, né, e aprendi um monte de coisa com os caras que não estão na internet, não estão nos livros, não estão nada disso. E dali começam a surgir ideias de como a gente pode montar um outro ecossistema, né, pensando num corporativo ou para uma empresa, etc., de forma mais segura, né. Só que para tudo isso acontecer, você vai trabalhar, ou as pessoas que trabalham com cibersegurança, a gente tem um envolvimento cross na empresa, praticamente com todos os departamentos. Então, quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, a gente vai falar com o jurídico, vai falar com o responsável por compliance, vai falar com a auditoria. Quando a gente fala de segurança para infraestrutura, a gente vai falar com os times que cuidam de cloud, que cuidam de infraestrutura e assim por diante, né? Então, assim, o profissional de cyber, ele é cross, então ele tem que ter habilidade para... É importante, ele tem que ter habilidade, sim, para se comunicar de forma correta, né, com as pessoas que estão dentro dessa superfície da empresa, né, dessas áreas da empresa, né, se comunicar de forma correta e saber qual que é mapear ou qual que é o perfil de cada um para saber como que você vai se comunicar com aquela pessoa. Então, por exemplo, um cara que é focado em resultados, que é um executor, não vai aceitar desculpinha, não vai aceitar, não vou ver, então você tem que saber como falar com ele em relação a isso. Então, a bagagem técnica é super importante, mas para você movimentar todas essas pessoas para entregar um projeto de segurança, né, é importante também você mapear o perfil comportamental de cada um e saber como você vai se comunicar com cada um desses profissionais dentro da empresa. E hoje você está há quanto tempo já com essa empresa atual? Essa empresa atual, acabei de criar, ela está 7 meses agora, né? E a ideia, o foco é realmente ajudar as empresas a montarem as suas operações de segurança cibernética, né? Então, tá bem nichada mesmo nesse segmento de operação de cibersegurança. E aí exatamente o que vamos supor assim, eu tenho uma startup, né? Então eu tenho uma startup que faço, sei lá, eu faço venda pela internet, alguma coisa assim.
No que você ajuda? Você blinda a operação? O que é exatamente? Hoje, assim, ou você no mundo cibernético, ou você é vítima, ou você é oponente. Qual que é o jogo, né? É você entender se você vai ser vítima ou se você está sendo oponente de um ataque cibernético. Então, a ajuda na colaboração que hoje eu dou para as empresas, né? Que eu estou trabalhando junto com as empresas, é melhorar o tempo de detecção de um ataque cibernético e melhorar o tempo de resposta a esse ataque cibernético. Então, assim, é certeza que a sua empresa está sendo atacada nesse momento. Todas as empresas estão sendo atacadas ao tempo todo. A questão é de como a gente detecta esses ataques e responde esses ataques, né? Então tem todo uma arquitetura que a gente fala envolvendo inteligência artificial, machine learning, a parte de comportamental, entre outras coisas. Então isso é o que as empresas estão buscando hoje. Como posso melhorar a minha postura de defesa em relação aos ataques cibernéticos hoje. É isso que você está fazendo hoje, né? É isso que eu estou fazendo hoje. E, por exemplo, vamos supor que eu vou montar uma operação financeira, uma fintech, começar a dar crédito no mercado, boto um modelo de crédito, faço o onboard do cliente de uma forma digital, né? O que eu deveria estar preocupado aqui em termos de segurança cibernética, né? O que eu deveria colocar para proteger a minha operação de crédito? Hoje, assim, o que eu vou proteger é garantir a proteção. Garantir é uma palavra muito forte, né? Mas assim, a gente vai trabalhar para melhorar ao máximo a proteção e privacidade dos dados, principalmente, né? Das operações financeiras. Então, a gente tem dados sensíveis, tanto dos clientes, né? Quanto da própria empresa. Então, você tem essa camada de proteção. Tanto hoje que em ambiente de cloud, né? Que praticamente quase o mercado todo está indo para 100% cloud, né? Arquiteturas de nuvem, né? A tecnologia toda está na nuvem, né? Então tem que blindar toda como você consome as informações, como você armazena as informações e como você compartilha as informações. Então hoje esse é o desafio. Tá, você vai impedir que alguém entre e tenha acesso aos dados, leve informação e tudo mais, né? E como é que eu previno, por exemplo, a pessoa fingir que é uma outra, entrar com o CPF, documento de outra pessoa, pegar empréstimo no nome de outra pessoa? Também isso está dentro do cyber ou você chamaria isso aqui de fraude, uma coisa totalmente separada, apartada? Hoje o mercado entende, assim, as pessoas, quando a gente vai falar de prevenção a fraudes, acaba sempre envolvendo um profissional de cyber, né? Mas o profissional de cyber não é um especialista em prevenção a fraudes, por exemplo, né? Mas a gente acaba surfando também essa onda devido a essa questão dos controles internos, vamos dizer assim, né? Mas toda operação, hoje a gente já tem tecnologia que faz análise de comportamento, né? Então, por exemplo, a gente consegue saber se o Jorge, se é o Jorge mesmo que está atrás do computador ou se é uma outra pessoa que pegou os dados do Jorge e está tentando acesso, ou acessou, né, a conta corrente lá, ou foi tentar pedir crédito em nome do Jorge, né? E aí tem vários recursos hoje, né? Tipo, o e-mail que está sendo utilizado na hora do onboard, né? Foi um e-mail que foi criado agora ou é um e-mail que já tem há 10 anos, né? Então, tô falando do onboard. Então, tem algumas coisinhas ali que a gente consegue pegar. Quando já é cliente, aí a gente já consegue ter vários cenários ali, né? Que é desde a gente consegue capturar a velocidade que você digita no computador, você consegue capturar se o Jorge segura o celular dele com a mão direita ou com a mão esquerda, qual lugar que ele entra primeiro. Por exemplo, quando a gente fala de mobile, a gente identifica qual é a rede Wi-Fi, por exemplo, que o Jorge fica mais tempo. Então, se o Jorge está acessando a conta corrente dele de outra rede Wi-Fi, aí a gente já sobe o score de risco, por exemplo, né? Geolocalização. Tem várias formas de fazer isso. Mas a gente tem muita tecnologia hoje que ajuda a mitigar esses riscos e a prevenir fraudes. Sabe que eu me ferro com isso, né? Porque como eu viajo muito, né? Eu uso o celular em outro país, daqui a pouco trava tudo, né? Para. Então, o Brasil virou piada, inclusive. Porque assim, quase todas as fraudes do mundo inventaram no Brasil. As financeiras, né? E aí, o esquema nosso, né? Tipo, você vai sacar dinheiro, vai lá, tem que colocar... Tem a biometria, tem senha, tem que passar o cartão, tem um monte de coisa ali, né? E nos outros países, às vezes, não tem nem senha, né? Você vai lá... Então, assim, a maioria das fraudes foram inventadas no Brasil. O Brasil até virou piada nessa questão de cibersegurança, né? Por causa de tanto controle que a gente tem aqui, né? Os caras falam, nossa, como assim? Você vai na caixa eletrônica, tem que fazer tudo isso? Tem, né? Acaba acontecendo isso mesmo. Agora, o cara que é leigo, assim, né, que não entende nada do assunto, né, o que você recomenda
Falando na pessoa física mesmo, né? O que a pessoa deveria fazer aqui para estar menos exposta a esses riscos todos? A primeira coisa é habilitar um segundo fator de autenticação. Então, eu vou trazer um cenário que foi o que a gente viu muito, né, no Instagram, que aparecia lá um colega seu falando, olha, eu tô vendendo o meu computador, tô vendendo o meu celular, tipo, preço bem baratinho, mas a conta foi invadida do Instagram. Mas como que invadiram a conta dele? Os fraudadores, eles vão lá na operadora, né, na loja lá que vende celular lá, e habilitam o número do teu telefone num chip novo. Olha, você tá vendo? É criatividade pura. O cara vai lá, habilita o número do teu telefone num chip novo. Beleza. E aí o que ele faz? Ele pede ele entra lá no Instagram e fala, esqueci minha senha. E ele vai mandar para onde a senha? Por SMS pro telefone. E aí o fraudador pega a sua senha, porque ele tá com o seu número no chip novo, e habilita lá. Então, assim, quando a gente habilita um segundo fator de autenticação, né? O Instagram tem isso, nossa conta corporativa tem isso, etc., já derruba mais de 90% das fraudes hoje, ou dos ataques cibernéticos bem-sucedidos, tá? Então, primeiro ponto é a gente ter um segundo fator de autenticação aí habilitado, né? Isso ajuda bastante a mitigar riscos na internet. E que mais? Quando a gente vai assim para o mundo mais, vamos dizer assim, para o nosso dia a dia pessoal, né? Tem essa questão da turma anotar a senha no papel ou coisas que não são boas práticas, né? Então, assim, não compartilhar sua senha, não tentar não usar ambientes que são redes Wi-Fi públicas. Geralmente, os hackers estão lá nessas redes Wi-Fi pública para capturar dados, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados mais nesse sentido. Quando a gente está falando de dispositivo móvel ou celular, né? O celular tem recursos de segurança bem avançados hoje, né? Então, é muito mais seguro, Jorge, você acessar as suas informações bancárias de um celular do que do seu computador, né? Então... E é igual Apple, Android, é a mesma segurança, não? Essa é a discussão do mercado, tá? Então, assim, tem vírus para Apple? Tem vírus para Android? Tem. Mas, estatisticamente falando, né, o Android ele foi mais vítima de ataques cibernéticos bem-sucedido do que as tecnologias da Apple, por exemplo, né? Mas tem essa discussão no mercado, que é mais seguro, né? Mas hoje o Android tem mais vulnerabilidades, vamos dizer assim, né? E aí, no celular tem que fazer alguma coisa específica para proteger? Então, o celular, o aplicativo, por exemplo, do banco, ele está lá, mas a proteção do aplicativo, dos dados que estão lá, etc., ela é feita pelo próprio banco, né? Você não tem que instalar um antivírus no celular para acessar a conta do banco, nada disso, né? Então, o próprio depende do aplicativo que você vai utilizar. A segurança depende mais do aplicativo do que você instalar algum produto a mais no celular, tá? Mas assim, hoje tem tecnologias que a gente chama de Endpoint Detection Response, o mercado chama EDR, né? Que são tecnologias avançadas contra esses ataques que a gente está vendo, que são os ransomwares, né? Que faz o sequestro dos dados da empresa e cobra um resgate. Né? Mas hoje, assim, a recomendação principal também é ter um software de EDR instalado, tanto no computador, no servidor da empresa e até no celular. Eu me lembro assim que quando a gente montou lá a área de segurança da informação, você comprou lá um chupa-cabra e começou a hackear todos os bancos, né? Foi. A gente montou um laboratório, né? A gente chamou de Centro de Excelência, né, de mobile. Mas eram equipamentos, né, que a gente trouxe dos Estados Unidos, né? Eram 2 celulares hackeados e mais um computador que tinha um software específico, né? Mas é uma tecnologia bem avançada, né, para fazer realmente vou chamar de teste de invasão no celular, né? Então a gente acabou, na época, né, a gente acabou conseguindo quebrar, né, a segurança dos principais bancos, né, que a gente tem no Brasil e do aplicativo de Internet Bank. De Internet Bank, foi na época. E na época, não sei se você lembra, mas depois teve um cara de Brasília que ele gravou um vídeo de como ele conseguiria invadir cada um dos bancos, colocou no YouTube e mandou para os bancos, os caras ignoraram o cara. E ele procurou o jornalista, e aí saíram várias matérias na mídia. Eu não sei se você... Porque eu lembro que a gente estava fazendo projeto num grande banco e aquilo sequestrou nosso projeto e usaram o teu tempo só para resolver isso. Foi exatamente isso,
Então tem isso também. Então tem nós que somos do bem, que usamos esses laboratórios, né, vamos dizer assim, para fazer teste de segurança, né, teste de invasão. Mas do outro lado também tem os caras fazendo terrorismo aí na internet aí, né? Mas esse cara eu entendi até que ele era relativamente bem intencionado, né? Ele Sim. estava só querendo atenção e divulgar a fragilidade do sistema, né? E isso, naquela época não era visto com bons olhos isso, né? Esse cara, inclusive, ele que fez uma prova de conceito de como desbloquear todas as bicicletas, né, que tem para aluguel. Tem a estação lá, o cara desbloqueava tudo uma vez só, né? Roubava dados de cartão que era utilizado para fazer o pagamento da bike e tudo mais, né? Mas hoje em dia o cenário mudou, tá? As pessoas que fazem isso são recompensadas financeiramente falando, né? Então a gente tem prêmio para profissionais ou hackers que descobrem vulnerabilidades na internet, tá? Então eles são remunerados financeiramente por isso, né? Então hoje já virou um negócio, inclusive. E vale a pena? Diz a lenda que vale a pena, sim. Tem bastante gente aí ganhando uma grana boa nesse cenário aí, né? E assim, tem uma contrapartida que... Porque um profissional que tem um conhecimento de invasão mais avançado, que começa a ganhar dinheiro nessas competições aí, ou para publicar vulnerabilidade, existe um movimento todo por trás, né, governamental falando, para manter esses caras empregados. Então, alguma empresa acaba procurando o cara e fazendo uma proposta de emprego para não deixar o cara ocioso em casa fazendo besteira. Então, também tem essas manobras aí que acontecem aí nos bastidores aí. Teve aquele filme, né, Prenda-me se for capaz, né, que tinha um fraudador e tinha o cara do FBI correndo atrás dele, né? Isso é a mesma coisa. E no final ele acabou virando consultor do FBI, né? É exatamente isso que acontece. O maior hacker, o hacker mais conhecido do mundo, né? Ele faleceu esse ano, mas foi a mesma história. Ele foi preso e depois, quando ele foi libertado, ele virou consultor de grandes empresas, né? Então, hoje acontece bastante isso mesmo. Então, essa pegada de a gente descobrir vulnerabilidade e divulgar, né? E tem um procedimento para você divulgar, né? De forma correta, em vez de você soltar na Dark, Deep Web ou... Hoje você é remunerado por isso, né? E as empresas tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. E o que você acha que move essa pessoa? Assim? Você acha que é o dinheiro, é o reconhecimento, é a fama? Por que a pessoa faz isso, nessa sua visão? Não, assim, quando a gente conversa com essas pessoas, o que eles buscam é reconhecimento, né? O dinheiro acaba virando uma consequência, né? Mas é reconhecimento mesmo. O cara quer mostrar que ele sabe e se você desafiar... É aquela história, quando alguém desafia a tua inteligência, como que você fica? Né? Uhum. Como que teu ego fica, né? Como que você se sente, né? E esses caras é como se eles sentissem que a inteligência deles estivesse sendo desafiada e aí os caras vão dar o melhor deles para provar e para ser reconhecido que eles são capazes, que eles conseguem, e eles vão muito nessa pegada, reconhecimento. Uhum. Muito bom, cara, muito bom. E aí, assim, voltando agora um pouco pro assim, esse teu perfil que você nunca está muito satisfeito com profissionalmente, está sempre mudando, né? Sim. Indo para o lado, para o outro. Como é que você vê o futuro, assim, para os próximos anos? Eu vejo assim, ó, é uma coisa que eu vejo assim, cara, a águia voa com águia, a galinha voa com galinha. Tô achando as águias para voar junto agora, né? Então, eu já fiz bastante coisa e assim, os próximos 10 anos agora é plantar para colher lá na frente exatamente essas estruturas, né, que a gente chama de serviços gerenciados de cibersegurança, né, onde através de uma empresa você consegue atender várias empresas através de serviço compartilhado, né, ajudando nessa posição de detecção e ataque, detecção e resposta a incidentes cibernéticos, né. Então, eu tô mirando para os próximos 10 anos uma operação mesmo grande de cibersegurança. Tá, então tipo montar uma área que tenha escala e tendo escala você está mais antenado com o que está acontecendo no mundo. E aí, quando as pessoas usam isso para proteger a sua empresa no seu dia a dia, você tenha acesso ao que está mais em voga em termos de tecnologia, mas como é compartilhado, acaba não tendo que bancar aquela estrutura sozinho, divide o custo de bancar essa estrutura para vários, né? Perfeito. E assim, o principal ponto, além da arquitetura tecnológica, né, é a mão de obra, né? Então, hoje a gente tem
tá faltando profissional no mercado. Então, é aquele ditado, assim, vamos dividir para multiplicar agora, né? Então, dividir um profissional de cyber com várias empresas para multiplicar hoje essa proteção digital que o mercado está precisando tanto. Agora, quando você tem várias empresas que estão sendo protegidas pelo mesmo núcleo, né, por um serviço compartilhado, não corre o risco de sistematizar também eventuais brechas? E como é que vocês veem isso? É o que a gente chama de ataque na cadeia de suprimentos. Então, as empresas provedoras de serviço, né, pode ser tanto de tipo um call center que atende várias empresas e tudo mais, essas empresas são os principais alvos dos hackers. Por quê? Porque se o hacker conseguir paralisar a operação dessa empresa, ele paralisa a operação de dezenas de empresas. Então, existe esse ponto, esse risco, né, hoje, e aí vai para uma arquitetura, as empresas não vão para um modelo de negócio, né, onde a arquitetura do negócio fica distribuída a operação da empresa, né, para se uma operação falhar, tem outra para suportar. Aí você está falando da operação física ou digital? A digital. Aí, por exemplo, a gente está falando já de uma estratégia multi-cloud. Então, por exemplo, eu tenho uma parte da minha operação na AWS e outra parte no Google, por exemplo, né? E aí as tecnologias são a mesma. O que muda é onde eu estou hospedando essa tecnologia, né? Então, acaba montando uma estratégia, né? Multi-cloud, por exemplo, para atender o mercado, né? E aí, esse pessoal que está aí desafiando o sistema, é muito criativo, né? Então, é criatividade total. Igual eu falei para você, negócio do Instagram lá. Pô, o cara pensar em ir lá na loja, fazer passar por você para pegar um chip novo. Entendeu? Não tem nada técnico ali, né? É muita criatividade mesmo. E agora que, né, a gente tá chegando na Black Friday, né? Vai vir um tsunami aí de criatividade de fraudes cibernéticas, né? Então, hoje... Por isso, Jorge, que a gente tem que ficar infiltrado no campo inimigo lá, monitorando lá no vestiário do time ofensor dos hackers lá, o que tá rolando, para saber qual que os caras vão inventar lá e que vai chegar de agressão virtual nas empresas. E a gente começar a prevenir isso. E qual foi a situação mais inusitada que você viu, assim? Então, teve uma esse ano que virou case de palestra e tudo mais, que o administrador da área de tecnologia, né, o CTO da empresa, saiu de férias, só que as credenciais dele tinham sido vendidas na internet, tinha vazado já, e ele não sabia. E aí a empresa tinha uma vulnerabilidade e ela foi invadida através dessa vulnerabilidade, mais a credencial dela, né? E nesse momento a empresa, o que aconteceu? O ataque foi, o hacker entrou, o grupo de hackers entrou, é um grupo russo, tá? Chamado Black Cat. É um das gangues mais famosas do mundo, chama Black Cat. Eles entraram na empresa, começaram a descobrir onde estavam as informações, pegaram as informações, levaram para a internet, que a gente chama de exfiltração de dados, tá? Quando pega a informação de dentro, leva para fora, exfiltração de dados. Depois, eles criptografaram os dados, acharam o backup e deletaram o backup. Tá? Aí começa a pedir a extorsão. E o cara de férias lá. Beleza, tá aí tudo bem. A empresa foi lá, né? Tinha um backup, vamos voltar o backup. Voltaram o backup, tomaram a invasão de novo, do mesmo jeito, mesmo procedimento, etc. E aí depois decidiram chamar, né? Me chamaram para ajudar a entender o que estava acontecendo lá, fazer a contenção. Porque assim, o ambiente ele foi sequestrado, virtualmente falando, né? A gente tem que reassumir o controle do ambiente, né? Fazer a contenção, tirar os caras de dentro, né? Esse Black Cat lá de dentro, né? Então, assim, foi uma coisa bem atípica que é a primeira vez que vai a público, né? Que uma equipe brasileira conseguiu fazer a contenção de um grupo russo, né? Super conhecido, de um ataque tão bem sucedido quanto foi esse aí, né? E a gente recuperou o ambiente mesmo, né? E assim, outro caso também que dá para falar aqui, não vou abrir detalhes, mas foi o caso das rodovias aqui São Paulo, né? Também foram vítimas de ataque cibernético e foram os pedágios, né? Tô falando das rodovias. Na verdade, foram os pedágios, né? E aí o sistema que controla os pedágios foi sequestrado, virtualmente falando, e o hacker estava pedindo 6 bitcoins para liberar os pedágios novamente. Aí, o que aconteceu nesse caso, Jorge? Foi chamar, tem uma empresa, uma corretora mesmo por trás, que cuida dos investidores, que fazem investimentos, né, na questão dos pedágios lá. Foi montada uma sala de guerra, a gente fala com os investidores para tomar a decisão. Qual que era a decisão? Se a gente
ou a gente abre a cancela, deixa os carros passarem de graça, porque não vai dar tempo de recuperar reassumir o controle do ambiente, né? Ou a gente paga resgate. Aí qual que é a conversa? A conversa é a seguinte, olha, Dani, vai lá, negocia com os bandidos lá, nós vamos pagar o resgate. Mas a tua comissão vai ser baseada no valor que você vai reduzir do que a gente vai pagar de resgate. Tá? Então a pegada é essa, né? Então de 6 bitcoins foram pagos 3 bitcoins, né? Que deu quase 500 mil reais. E aí liberaram eles entregam uma que a gente chama de chave de criptografia, né? Uma senha, que a gente aplica lá no ambiente de tecnologia e aí começa a decriptografar e aí os pedaços voltaram ao normal. E como é que é negociar com os hackers? É um negócio de filme mesmo. Que, de novo, não tem WhatsApp, não tem nada que a galera imagina, né? Fica no computador que é invadido mesmo, fica um terminalzinho lá que o hacker se comunica com você através do computador que foi invadido. E aí é tudo por digitação, né? Em alguns casos, a gente consegue ter contato mesmo por telefone, né? Com os caras para fazer uma negociação mais detalhada, assim, né? Mas geralmente é um terminalzinho que abre na frente do computador lá, que você vai falando com o cara lá. E vai negociando, vai entendendo qual que é a intenção do cara, né? Se realmente é uma... Porque tem muitos casos, Jorge, que hoje em dia, né? Hoje em dia, principalmente, que as pessoas que fizeram a invasão, que estão pedindo resgate, elas compraram um kit pronto para fazer a invasão. Então não é o hacker top das galáxias que está fazendo a invasão. O hacker top das galáxias desenvolveu um kit tipo de fraude ou para invadir o ambiente e ele vende isso na internet, ele aluga isso. E aí às vezes o cara, se o cara que está usando, se o cara que está lá negociando é o cara que está usando o kit, o cara quer o dinheiro mesmo. Aí é a negociação mais dura, mas quando é o hacker mesmo, que é um cara mais de tecnologia, que não sabe lavar dinheiro. O cara invadiu lá pra mostrar que sabia e tá pedindo um dinheiro lá em Bitcoin, por exemplo. Né? Aí é mais fácil de negociar. Os caras às vezes já dão um desconto, vamos dizer assim, no pagamento do resgate. Quando é a franquia ou franqueado, né? É isso aí mesmo, cara. É exatamente isso, E há 2 anos atrás também, né, teve o caso que eu tava nessa operação que atende mais de 11 mil clientes e tudo mais, né? E, inclusive, o presidente atual dessa empresa aqui no Brasil, né, trabalhou com a gente também, né? Depois os bastidores te conto quem é, né? Mas é um amigo nosso que está como presidente hoje dessa empresa, né? E quando eu estava lá com eles, né, a gente tinha um pessoal vendendo kit para fraudar banco, né? Então tinha lá... E eu tô falando isso por quê? Porque o nosso trabalho era investigar se algum banco era cliente, poderia ser vítima de fraude. Então a gente detectava antes da fraude ocorrer. E a gente detectou o cara vendendo os kits, né? E aí, nesse caso, a gente foi falar com o cara pelo Instagram. A gente fez o papel de cliente, como se fosse cliente, para comprar o kit, para entender quais eram as táticas, as técnicas, os procedimentos do fraudador ali, para a gente saber qual postura de defesa que a gente ia adotar naquele momento. Mas aconteceu isso aí também. Foi pelo Instagram essa conversa. É bem tenso, né, cara? Cada hora é um canal de comunicação, mas é bem tenso mesmo. E a empresa que é vítima, né, ela entra em pânico, assim, ó. Um momento de crise, quando o dono ou os investidores veem o negócio paralisado, aí eles entram em pânico, e então você entra num ambiente, assim, mega cobrança, todo mundo desesperado, todo mundo querendo saber quer uma solução rápido, e aí eles pagam o dinheiro que for, tá? O dinheiro que for, assim, o que você pede ali na hora, o cara, não, pode tocar aí o negócio aí. E aí, só pra, assim, o último ponto assim, desse tema, né, que quando a gente faz uma consultoria muito grande, igual as que a gente passou, e a empresa está em crise, só que essa empresa não é cliente da consultoria, se não tem contrato, a consultoria não consegue atender, por exemplo. Ela não pode atender esse contrato, né? Então, hoje, assim, essas empresas que estão atuando com gestão de crise cibernética, né? São as boutiques que conseguem atender o cliente sem contrato ali no primeiro momento e depois faz o contrato, né? Mas as consultorias de grande porte mesmo, elas estão tendo essa dificuldade de entrar nesse mercado de resposta a incidente por causa de compliance mesmo, de não pode ter o cliente sem contrato, né? Então tem esse cenário também. Agora, quando você está numa boutique ou está numa empresa Sim. de consultoria grande, né?
e vai atuar junto com o cliente, você também tem contato com todas as vulnerabilidades daquele cliente que você está atendendo, né? Isso também não cria um risco para a empresa que foi... Cria. E assim, quem sabe dos maiores riscos, dos grandes riscos, né? São os próprios funcionários internos, né? A gente entra lá em campo, lá, a gente vê realmente a empresa sangrando, vamos dizer assim, né? As vulnerabilidades dela, como invadiram, o que estão explorando, o que está acontecendo, né? E aí, a maneira que a empresa encontra de fazer isso é através de um contrato de NDA, né? Assim, de não divulgação das informações, né? E no meu caso, quando nós vamos trabalhar com uma simulação de um ataque cibernético, um teste de invasão, alguma coisa assim, eu prefiro deixar gravando tudo no computador que está acontecendo, né? Fica filmando tudo que está acontecendo no computador, para o cliente saber o passo a passo que teve, como aconteceu, para saber que não teve, você não copiou informações, nada disso. Mas sim, Jorge, existe o risco de uma pessoa mal intencionada usar as informações para vender isso no mercado, por exemplo. Tipo hacker infiltrado. Hacker infiltrado. E tem muito, viu? E tem muito. Cara, agora deixa eu mudar completamente o assunto, né? Supõe que alguém chega para você e fala, olha, você vai viver 50, 60 anos a mais que seus avós, né? Para você, primeiro, é uma boa ou uma má notícia? Eu acredito que é uma boa notícia, Jorge. É uma boa notícia. Tá, e o que você está fazendo na direção para que isso seja uma boa notícia? O meu plano de ação, inclusive esse plano de ação foi criado há 15 dias atrás, realmente, assim, cada ano tá melhor. Então, a gente vai envelhecendo, né? Então, a minha alimentação mudou. Hoje eu tô numa pegada muito mais vegetariana do que... Nunca tive isso na minha vida, né? Comecei a praticar mais esporte. Então, assim, minha energia tá muito no trabalho, mas comecei a procurar balancear isso, né? Então, assim, eu comecei a praticar triatlo, então tô cuidando da minha saúde bastante. Então, o que eu como... tô comendo muita coisa viva, vamos dizer assim, né? Que são as verduras, legumes, tudo mais. Tô também suplementando, né? Tô praticando esporte. Melhorei minha qualidade de vida também mudando para o interior de São Paulo, né? Mudei para São José dos Campos também, buscando mais qualidade de vida. E tô ficando mais perto da família, tô buscando mais autoconhecimento. Então, tô nessa jornada agora de construir também negócios que eles rodem mais sozinho, que não precisem tanto tanto do Dene lá no dia a dia, né? Eu consegui recentemente criar um negócio de sucesso junto com... O negócio não é meu, mas eu fui contratado para ajudar a montar essa operação e hoje ela já roda sozinha. Então, assim, eu tô nessa pegada aí de cuidar da minha saúde, cuidar dessa jornada de autoconhecimento, né? Através de cursos aí. E também em desenvolver modelos de negócio que consigam girar sem eu precisar estar tão perto lá. Ou seja, assim, saúde, propósito e esteio financeiro, né? É isso mesmo, exatamente isso. E eu acredito muito que, assim, o que mais tem no mundo é dinheiro, tem abundância. E quando a gente tem algo para dar em troca, o dinheiro vem, né? E o dinheiro acaba sendo uma consequência de quando a gente faz o que a gente ama, assim. Então, eu tô sentindo isso na pele, assim. Tô vendo cada vez mais minha realidade financeira aumentando. E cada vez mais eu tô fazendo as coisas que eu amo, do jeito que eu gosto, com quem eu quero. Tô vendo esse salto quântico aí na minha vida e tá dando super certo. Muito bom. E quem quiser te procurar, te encontrar, como é que faz? Hoje eu estou conversando muito pelo LinkedIn, onde eu publico mais informações relacionadas à carreira, à cibersegurança, né? E quem quiser conferir um pouco do meu estilo de vida, né? Do design da vida, eu acabo usando mais o Instagram para mostrar o que eu estou co-criando para minha vida, né? Então, assim, se eu estou pedalando, se eu estou subindo montanha, se eu estou andando de skate, se eu estou treinando triatlo, né? E o meu Instagram é Deni Roger, tudo junto, ó, DNNY Roger. Tá, então quem quiser ir na linha profissional vai no LinkedIn. Vai no LinkedIn. Quem quiser ver o resto, tá lá no Instagram. Tá lá no Instagram. Muito bom, muito bom. Bom, gente, então aqui com o Deni Roger, o cara que é especialista em cybersecurity. Você vê que uma jornada onde você tem que ser autodidata, né? Porque não tem escola para hacker, você tem que aprender com experiência e não é técnico, né? Tem muita engenharia social. Então fica aqui esse aprendizado. Se você acredita que o mundo digital vai deslanchar, essa é uma habilidade que vai ser muito demandada.
compartilha para quem você conhece que está entrando no mundo digital, quer montar uma startup, trabalha com marketing digital, porque esse conhecimento aqui é fundamental. E se você não acompanha o nosso canal, acompanha, segue a gente. Muito sucesso, até semana que vem.